vou apresentar um caso de um doente que veio ao serviço de urgência por uma paraparesia dos membros inferiores e que, após o internamento no nosso serviço, teve alta com um diagnóstico de mieloma múltiplo. Antes de passar ao caso, queria só apresentar, introduzir o mieloma múltiplo, que é uma doença hematológica devido à proliferação neoplásica de plasmócitos derivados do único clone. É classificado dentro do grupo das gammopatias monoclonais e representa 1% das doenças malignas e 10% das neoplasias hematológicas, sendo a segunda, após nas doenças hematológicas, a segunda atrás do linfoma não-Hodgkin. A epidemiologia tem uma incidência de 3 casos sobre 100.000 habitantes por ano, também se este valor tem vindo a aumentar por 4 casos, isso quer dizer que em Portugal somos mais ou menos 10 milhões de habitantes, ou seja, 400 casos por ano. Aumenta com a idade média é 68 anos e predomina nos homens e na raça negra. A etiologia ainda permanece por esclarecer, mas muitos estudos acham que a etiologia é devida a uma situação multifatorial, onde encontramos fatores ambientais, entre os quais a exposição a radiações, solventes orgânicos e fatores genéticos, sobretudo as alterações estruturais como translocações. A fisiopatologia também não é clara, mas alguns estudos sugeriram que, a partir de uma célula normal, onde já há uma instabilidade genômica, após uma infecção, uma inflamação, ou seja, um estímulo externo, possa innescar e começar umas alterações também a nível da atividade da célula normal, que podem também depois levar a mutações secundárias, entre as quais também mais translocações, que levam depois à sintomatologia, ou seja, às manifestações clínicas do mieloma. Agora passo assim a representar o caso clínico. É um doente com doente sexo masculino, 76 anos de idade, que foi internado no nosso serviço por paraparesia dos membros inferiores. A história da doença atual. A queixa mais importante desse doente era uma queixa de dossalgia baixa, com 6 meses de evolução, astenia, edemia e uma perda ponderal. Essas queixas, o doente foi ao médico assistente, que já aconselhou o doente a realizar uma série de exames que já tinha realizado então no exterior. E, do ponto de vista analítico, tinha uma anemia normocrómica, normocítica, e foi também estudada, mas não encontraram nada. Um estudo etiológico da dor tinha realizado no exterior um ataque lombar que evidenciou alterações degenerativas osteolíticas e, em idoso, uma fratura do corpo vertebral. Também foram estudadas lesões com ecoprostática, que evidenciou apenas uma protussão vesical vegetativa, e também realizou um ataque abdominopélvica com um espessamento da parede gástrica e uma cintigrafia óssea com uma hiperfixação a nível D11 e D12. Então, perante o resultado dos exames, foi enviado pelo médico assistente também, tudo isso antes da vinda ao serviço de urgência, ou seja, essas são informações que nós temos da história da doença atual do doente. Foi enviado à consulta de urologia, que excluiu como causa urológica dessa sintomatologia de dores e também lesões, e também a consulta de ortopedia, que confirmou a fratura osteoporótica com colapso vertebral e teve alta apenas com um tratamento analgésico. Os antecedentes, apenas hipertensão, hipertrofia benigna da próstata, AVC isquêmica, 7 anos sem sequelas, e uma medicação habitual, aspirina, hipotensores, ibuprofeno e tansulosina. Então, tendo em conta tudo isso, por um episódio de paraparesia dos membros inferiores, recorreu ao serviço de urgência, por isso fui internado no nosso serviço. A entrada, o doente apresentava-se emagrecido, sinais vitais, tinha uma temperatura de 38 graus, hipertenso, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, e no restante exame objetivo salienta-se apenas uma dor à pressão da greia costal, sem sinais inflamatórios, e dor à mobilização da coluna vertebral, também sem sinais inflamatórios. O exame neurológico sumário apresentava uma paresia e hipoestesia até linha inframamária, abolição dos reflexos osteotendinosos, sem outras lesões focais. Do ponto de vista analítico, confirmou-se a presença de uma anemia normocítica normocrómica, com uma hemoglobina de 7,4 e apenas uma elevação dos parâmetros inflamatórios, ou seja, via SPCR, só para salientar que a função renal era normal. Realizou uma teleradiografia do tórax
que não evidenciou nenhuma alteração relevante, além de uma cardiomegalia e um padrão fibrótico, e realizou também um raio-x da coluna, que evidenciava um aspecto das vértebras, a cunha, que pronto, é sugestivo de um processo osteoporótico. Tinha realizado já uma TAC cranioencefálica que mostra a presença de lesões osteolíticas difusas. E para esclarecimento e diagnóstico por suspeita, nesse caso mieloma múltiplo, aquilo que fizemos logo era pedir, que até agora nunca foi pedida, uma eletroforese das proteínas séricas, que evidenciou um pico monoclonal na região gamma, então que nos obrigou, entre aspas, a pedir uma imunofixação das proteínas, que confirmou o pico monoclonal e que identificou do ponto de vista qualitativo e quantitativo como um pico monoclonal IgG. Analiticamente ainda outros valores presentavam uma elevação da beta-2 microglobulina e soprassalientaram um calcio sérico normal. Foi realizada também uma ecotomografia renal que não mostrava alterações. Realizou um ataque da coluna que evidenciou uma diminuição difusa da densidade óssea, uma destruição do corpo e arcos em D4 e D5 e uma lesão osteocondensante em D12. Então, perante estes exames, sobretudo, essas lesões que o doente já tinha e a clínica muito sugestiva do mieloma múltiplo, chegamos ao diagnóstico que é feito por critérios major e critérios minor. Nos critérios major temos uma plasmocitose na medula óssea mais 30%, um pico monoclonal mais 3,5 para IgG, 2 para IgA, excreção urinária de cadeias leves mais de 1 gramo por 24 horas e uma biópsia do plasmocitoma. Nos critérios minor, plasmocitose na medula óssea entre 10% e 30%, um pico monoclonal com valores menores dos referidos anteriormente e a presença de lesões osteolíticas. Nesse caso, o doente tinha, para chegar ao diagnóstico de mieloma múltiplo, é importante ter um critério major e um minor, ou então os 3 critérios minores. Nesse caso, o nosso doente tinha um pico monoclonal, que era, ou seja, em uns 2/3 dos doentes que têm dor ósseas, tem um mieloma múltiplo. Também é afetado o rim com uma elevação da creatinina, uma fraqueza, fadiga, que é consequência da anemia, uma hipercalcemia, que no caso do nosso doente não tinha, uma perda de peso, uma infecção de repetição por uma diminuição da atividade do sistema imunológico e a síndrome de hiperviscosidade, que é raro no mieloma múltiplo, é apenas menor do 10%. Mas a manifestação clínica mais importante é um quadro de dor nas costas, mais paraparésia, que pode ser súbita ou prolongada, causada por uma compressão cordal espinal. É aquilo que aconteceu ao nosso doente. E então, o perfil de um doente com mieloma múltiplo é aquilo que nós temos a pensar quando encontramos um doente com esta sintomatologia. Uma idade maior de 65 anos, uma anemia, que leva depois a cansaço e fraqueza, dor ósseas persistente por meses, lesões líticas evidenciadas na radiografia ou em outros estudos imagiológicos, uma insuficiência renal, uma proteína aumentada no sangue, que depois com a eletroforese da proteína vai a ser caracterizada, e infecções de repetição. Exame complementar a pedir num doente que apresenta-se do ponto de vista clínico com as situações que já disse, é um hemograma completo, imunoeletroforese da proteína e também imunofixação, quantificação da beta-2 microglobulina sérica e exame também para a detecção de cadeia leve urinária. Depois podemos passar também a um mielograma para evidenciar a presença de plasmócitos a nível da medula e quantificar radiografias de ressonância magnética e tomografia computadorizada.